Alô! Última semana do ano, todo mundo já tá naquele clima de chega de 2020. O calorão já chegou no Brasil, está bombando, mas como a gente vai ter que passar o verão dentro de casa, o Papo de Música preparou uma listinha com 5 podcasts musicais que eu adoro ouvir e que você que acompanha o Papo de Música também vai gostar. Olha só, eu não tenho nenhuma fluência em inglês, então não dá pra eu ficar ouvindo podcasts gringos. Então todas as minhas dicas são de podcasts musicais nacional. Então bora conferir? Mas antes deixa eu te dar uma dica. Se você ainda não está familiarizado com a podosfera, pensa que um podcast é mais ou menos igual a um programa de rádio, só que você pode ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora. O podcast é um conteúdo em áudio que você consegue ouvir do seu celular a qualquer momento e fazendo qualquer coisa. Antes da pandemia, por exemplo, eu adorava ouvir podcast no trânsito. Então, se eu estivesse no metrô ou no ônibus, eu sempre estava com meu fone ouvindo podcast. Mas desde março eu tô trancada em casa, então eu passei a ouvir podcast fazendo as coisas de casa. Então quando eu tô fazendo exercício, quando eu tô fazendo comida, quando eu tô fazendo faxina, quando eu tô deitada na rede, todo lugar é lugar pra gente ouvir um podcast. Eu vou começar com o podcast que eu mais escuto. Ele se chama Escuta e é o podcast do jornal Nexo. Pra quem não tá ligado, o jornal Nexo é um dos principais jornais que cobrem os acontecimentos do Brasil e do mundo. O Escuta acaba seguindo a linha editorial do jornal Nexo, então ele é super enxuto e os jornalistas Camilo Rocha e Guilherme Falcão costumam dividir os episódios por temas. O mais interessante do Escuta, na minha opinião, é que os apresentadores, os jornalistas, o Camilo e o Guilherme, eles costumam juntar os fatos e mostrar que quem faz arte faz política. Eles sempre tentam linkar os acontecimentos musicais com aquilo que aconteceu de mais importante política e socialmente no país naquele período que a música foi lançada ou que aquele gênero musical foi lançado, enfim. Eles arrasam e eles são muito bons. Minha segunda recomendação de podcast é o Radiocast. O Radiocast é feito por uma galera soteropolitana, falei até com sotaque, uma galera que eu adoro, é um quarteto baiano que além do podcast, eles têm também um festival de música e um programa de rádio. Eu tô falando da Carol Morena, do Luciano Matos, do Roberto Barreto e do Rony Jorge. E além deles receberem convidados muito especiais, eles têm uma troca muito legal. Os 4 entendem muito de música, são do rolê, trabalham na cadeia produtiva da música, então eles estão sempre muito antenados com o que está acontecendo. O programa é uma delícia e eu super recomendo a audição. Entre os 5 podcasts que eu mais ouço está o Sabe Som. O Sabe Som é um podcast apresentado pelo músico e arranjador Thiago França. O Thiago França é um dos integrantes da banda Metá Metá. Entre os assuntos que o Thiago França fala no podcast, tem várias coisas relacionadas à curadoria musical, a improviso. O Thiago fala sobre todos os assuntos e a curadoria é maravilhosa. Super recomendo o Sabe Som. O Vamos Falar Sobre Música é um podcast que a gente ouve e gargalha ao mesmo tempo. A curadoria é muito leve, eles também polemizam, mas tudo de uma maneira muito bem humorada. Apresentado por 4 pessoas maravilhosas, o Kleber Fachi, a Isadora Almeida, o Nick Silva e a Heloísa Cliver, o quarteto dá um panorama sobre música e cultura do Brasil e do mundo. Eles orbitam ali no universo pop, então se você curte as divas pop nacionais e internacionais, vocês vão adorar esse podcast. Vamos falar sobre música? Minha última dica de podcast musical para você que está acompanhando esse vídeo é o Música em Rede. O Música em Rede é um podcast diferente de todos esses que eu falei, porque ele retrata os bastidores da música. Apresentado pelo Rico e pelo Rodolfo, o Música em Rede fala muito sobre os profissionais que atuam nesse mercado, fala sobre o mercado fonográfico, faz entrevista com a galera que está nos bastidores da música. Então vale muito a pena conferir Música em Rede. O podcast Música em Rede ele começou nessa quarentena, mas fez tanto sucesso que ele já migrou para o rádio e em 2021 ele vem com mais novidades. Então, se você gosta de acompanhar os bastidores da música, principalmente se você trabalha na cadeia produtiva da música, você vai adorar o Música em Rede. Espero que vocês tenham adorado esse vídeo e as minhas 5 dicas de podcast. Espero também que você tenha um final de ano mais calmo, mais relaxado e nada melhor pra gente elevar a alma do que ouvir música, não é? Galera, feliz 2021! Se Deus quiser, a gente vai ter vacina e aglomeração. Para quem não tá ligado, o Nexo é um jornal digital com as principais
Bora ouvir quais são as minhas 5 dicas? Se você ainda não tá... Peraí.